Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos entender como que vocês podem estar criando um Copilot aqui no Copilot Studio, como que dentro desse Copilot que vocês vão criar aqui, vendo essa aula, vocês podem também consultar uma API e juntamente com esses dados que vão vir dessa API, como que vocês podem utilizar a inteligência artificial dentro do Copilot Studio para criar respostas um pouco mais elaboradas. A gente está começando aqui a mostrar vários vídeos, né, de Copilot Studio, então eu pretendo criar outras soluções aí. Se vocês também tiverem soluções aqui, sugestões, na verdade, deixe aqui nos comentários, eu vou ler aqui o quanto vocês comentarem aqui para trazer mais ideias de vídeo, tá bom? Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, deixe aqui também o seu like se você puder, tá? E se você puder compartilhar esse vídeo aí com pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, você vai me ajudar demais a propagar esse conteúdo aqui que eu estou criando para vocês. Vamos iniciar aqui então, pessoal. Eu quero passar com vocês 3 coisas importantes que nós vamos utilizar aqui hoje nessa solução. A primeira solução aqui é o Copilot Studio, que é onde nós vamos criar o nosso chatbot, né? A Microsoft tem até tentado mudar essa nomenclatura, porque agora, como esses chatbots têm a inclusão de inteligência artificial, a gente está chamando agora esses chatbots de copilots, né? Que são chatbots aí aliados à inteligência artificial. Além do Copilot Studio, nós vamos usar também o Power Automate, onde tem um fluxo aqui que eu já construí, mas eu vou explicar o passo a passo do que eu criei aqui e como que eu fiz a integração dele lá dentro do nosso Copilot. E nós vamos utilizar aqui também uma API que eu sempre utilizo aqui nos meus testes. Ela é bem simples, bem fácil de entender, não tem tanta chatice em relação à autenticação, então eu sempre uso isso aqui para nos ajudar nos nossos exemplos. É a API da ViaCep. Se você tiver dificuldade de achar isso aí no Google, eu vou deixar o link dessa API aqui na descrição do vídeo. Pessoal, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui a criação, né, do nosso Copilot. Então, para isso eu vou vir aqui, ó, novo Copilot. E bom, para mim aqui nesse primeiro momento, pessoal, ele não está levando essa primeira tela para uma tela de ajuda aonde o próprio Copilot te ajuda a criar um chatbot, tá? Aqui eu acredito que por conta que essa conta minha aqui que eu estou utilizando, ela é aqui do Brasil, então eu acredito que por conta da região, algumas features ainda não estão implementadas para nossa região. Então, pode ser que vocês, quando cliquem nesse botão de novo Copilot, vocês sejam levados para uma tela diferente dessa que eu estou mostrando aqui, aonde o próprio Copilot te pergunta como que você quer criar esse Copilot. No meu caso, que ele me levou para uma tela um pouco mais manual, mas não tem problema, o conceito é o mesmo aqui que a gente vai utilizar. Beleza, pessoal, eu vou dar um nome aqui para o nosso Copilot. Esse Copilot vai se chamar Copilot que consulta CEPS, ok? Aqui na descrição, pessoal, vocês fiquem à vontade para colocar uma descrição qualquer, mas eu quero que vocês se atentem para essa parte aqui de instruções. Por quê? Aqui, pessoal, é onde vocês vão direcionar o Copilot de vocês de um modo geral, vamos dizer assim, para que vocês direcionem ele no sentido de como que ele vai se comportar, qual é a linguagem que ele vai utilizar. Essas instruções, tá? Até mesmo se vocês já viram outros vídeos sobre como criar Copilots, aqueles GPTs que até tem lá no chat GPT, né? Vocês têm que colocar um prompt inicial para moldar o comportamento desse bot aqui, né? Desse Copilot que vai nos ajudar. Então aqui, pessoal, eu poderia ter criado um prompt bem mais elaborado, mas eu vou colocar aqui algumas coisas bem simples que eu quero para que ele se comporte de uma determinada forma, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para ele responder sempre utilizando emojis, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, responda sempre utilizando emojis. Responda com uma linguagem simples. E eu vou direcionar ele aqui também a sempre responder com entusiasmo. Na verdade, não é entusiasmo, né? É entusiasmo. Então, pessoal, eu só estou colocando essas instruções iniciais aqui para vocês perceberem como que ele vai se comportar quando a gente começar a fazer as nossas perguntas. Então aqui, pessoal, eu vou criar o nosso Copilot. Até o momento, vocês notaram ali que a gente fez aonde eu simplesmente dei um nome para o nosso Copilot e instruí ele a se comportar de algumas formas. Aqui no meu caso, pessoal, como eu estou usando um navegador que está com o idioma primário, né, inglês, ele colocou lá o idioma inicial de inglês também, então por isso que aqui, ó,
e ele está trazendo, tá, a primeira mensagem como inglês também. Eu até esqueci de fazer essa mudança lá, mas não tem problema. Se vocês perguntarem aqui alguma coisa para ele, ele já vai começar a responder para vocês. Então, se eu digitar aqui um olá, por esse Copilot já ter inteligência artificial, ele vai responder para a gente já em português, né? Então, olha só os direcionamentos que eu dei para esse Copilot aqui, né? Responda sempre utilizando emojis, responda com linguagem simples, sempre responder com entusiasmo. Então, eu já consigo ver isso aqui na minha primeira resposta, né? Então, oi, estou aqui para ajudar com o que você precisar, como posso te ajudar hoje, né? Se esse Copilot ele não tivesse inteligência artificial, provavelmente esse olá que a gente falasse aqui, ele não ia responder nada, porque ele ia ser um chatbot com um caminho fixo, né? Isso aqui é o que diferencia agora o Copilot Studio daquela antiga solução que era o Power Virtual Agents, onde a gente criava chatbots que tinham um caminho, era um caminho único ali, né? Claro, tinha jeito de você ramificar aquilo, mas ele não tinha inteligência artificial. Agora ele tem. E aí o legal é que, se a gente olhar aqui nos tópicos, quando eu não tenho um tópico que ele não me responde nada, ele vai cair em um tópico aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Se eu perguntei alguma coisa para ele em que esse Copilot não consegue identificar do que eu estou falando, ele vai cair nesse tópico que já é criado para todo o Copilot aqui, que se chama Conversational Boosting, tá? E esse tópico em específico, ele tem um nó, né, que a gente chama aqui, que é esse criar respostas generativas. Justamente nesse nó aqui, pessoal, contém a inteligência artificial. Se eu não me engano, é o GPT 3.5 ou 4 já. Tem que dar uma olhada na documentação para confirmar isso aqui. Mas ele já utiliza a inteligência artificial para me prover uma resposta mais assertiva daquilo que eu estou perguntando para ele. Beleza. Pessoal, então vamos agora que eu fiz essa parte introdutória aqui, a gente vai começar a caminhar um pouco para a solução que eu expliquei para vocês que a gente iria falar, que é como que a gente pode fazer com que esse bot, a partir de uma pergunta, capte ali um valor de CEP, ele vai na API lá do ViaCEP e busca esse CEP para a gente. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou criar aqui um novo tópico. Esse tópico, olha só pessoal que legal, eu posso criar do zero ou eu posso utilizar o próprio Copilot para que eu descrevendo para o Copilot que eu quero desse tópico, ele já vai montando ali para mim vários nós. Então isso aqui pode ajudar bastante também. Mas aqui no caso eu vou começar em branco. Então aqui, pessoal, existem vários gatilhos que iniciam um tópico, tá? E o comum aqui, quando a gente cria um novo tópico, é que esse tópico ele seja ativado por frases. Então, por exemplo, se eu quero consultar CEP, eu posso digitar aqui no meu chat: quero consultar um CEP, por exemplo. Então, o Copilot iria identificar em qual tópico que eu trato essa questão de consultas de CEP e iria fazer com que eu caísse justamente nesse tópico, nessa ramificação de conversa. Perfeito. Aqui, pessoal, para esse tópico, eu vou dar o nome para ele de consulta CEP. E aí, eu vou colocar algumas frases aqui. Lembrando, tá? Existem vários tipos de trigger, né? De gatilhos aqui que podem iniciar um tópico. Esses de frases são os mais comuns. Caso vocês queiram dar fazer algum outro teste, dê uma olhada aqui nos outros que são possíveis, tá? E, assim, logicamente eles são utilizados para outros tipos de soluções, não esse especificamente que a gente vai criar aqui agora, tá bom? Então, em relação às frases, eu vou digitar aqui algumas palavras que podem ativar esse tópico para funcionar no meu Copilot, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, CEP, quero consultar um CEP, consulta CEP, consultar CEP. O indicado aqui, pessoal, é sempre a gente colocar no mínimo 5 palavras, né, ou frases aqui, 5 opções dessas aqui. Eu vou colocar aqui, sei lá, só uma para completar aqui. Eu quero consultar um CEP, algo do tipo, tá? Pessoal, isso aqui não quer dizer que somente se eu digitar essas palavras aqui que ele vai cair nesse tópico, tá? Se eu digitar algo próximo disso que eu tenho aqui, ele já vai identificar que é esse tópico que eu quero utilizar na minha conversa, tá bom? Perfeito. Então aqui a gente fez a inclusão dessas frases e agora eu vou fazer uma pergunta. Vou colocar um nó aqui de fazer uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual é o CEP que deseja consultar? E aí, outra coisa que eu posso fazer aqui, pessoal, é o seguinte: na minha própria pergunta aqui, eu posso instruir o meu usuário a prover um tipo de resposta da forma que eu quero. Então, por exemplo, eu vou falar para ele: olha, não insira
colocar assim, ó, observação. Aliás, nem vou fazer isso aqui não, tá, pessoal? Eu vou deixar a escolha de vocês, mas só para explicar aqui. O que eu poderia colocar aqui? Poderia falar o seguinte, olha, coloque num formato específico para que a nossa busca lá no nosso fluxo não dê erro, tá? Então, se a pessoa colocasse aqui um caractere, provavelmente o que a gente iria captar aqui, se a gente fosse buscar numa API, talvez, não seria o parâmetro exato que a gente precisaria lá. Então, se vocês quiserem colocar alguma observação aqui, vocês podem fazer isso. Existe outra forma de tratar isso? Por exemplo, olha, independente da forma que o usuário coloque aqui o texto, eu pego aquele texto e transformo isso num formato específico que eu quero? Dá para fazer isso e vocês podem usar o que a gente chama aqui dentro do Copilot Studio de entidades. Então, vocês pegam, configuram ali um determinado tipo de entidade. Por exemplo, eu poderia configurar o tipo de entidade CEP, dependente do formato que a pessoa colocaria ali, eu mapearia isso e o formato final é o que eu defini para ele. Tá bom? Então existe sim, não vou fazer aqui para esse vídeo não ficar longo, mas estou deixando aí para vocês esse conhecimento caso vocês queiram procurar sobre isso depois. Então aqui eu só vou fazer essa pergunta e eu vou pesquisar, pessoal, o CEP sempre colocando somente os números, não vou colocar caractere nenhum, nem ponto e nem traço. E aí eu vou salvar aqui, ó, eu vou identificar essa resposta como um texto, tá? E aí para eu identificar, eu clico aqui, ó, nessa opção aqui de Identify, e aí eu posso aqui, ó, pegar a resposta inteira da pessoa que ela vai me prover aqui. Tá bom? Então eu vou pegar esse Users Entire Response e vou salvar essa resposta dele em uma variável que vai se chamar var CEP. Legal? Perfeito. Agora, pessoal, que começa a brincadeira, porque eu posso colocar aqui, ó, eu vou adicionar um novo nó e eu posso selecionar essa opção de Call and Action. Eu posso criar um fluxo do Power Automate, posso criar um prompt, isso que está relacionado mais com a parte do AI Builder lá do Power Automate. Mas o que eu iria fazer aqui, pessoal? Eu iria criar aqui, ó, um novo fluxo. Na verdade, eu queria até adicionar ele, um que eu já tenho aqui no Power Automate, mas aparentemente ele não está reconhecendo. Acredito que eu preciso adicionar ele na parte aqui de ações, então eu vou fazer isso. Vou fazer o seguinte então, se vocês fossem criar esse fluxo do zero aqui, vocês não precisariam fazer esse passo que eu vou fazer agora em seguida, tá? Vocês só precisariam vir aqui, ó, clicar em Call and Action e criar o flow, que é o que eu vou explicar para vocês aqui, porque eu já tenho ele construído, então para não tomar tanto tempo eu não quis criar ele nesse vídeo. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias para trás mostrando como que a gente faz chamadas de API, inclusive usando o ViaCEP aqui como exemplo, no Power Automate. Então se você quiser dar uma olhada no card, tá, que eu vou deixar aqui para vocês, lá eu explico tudo certinho. Mas não saindo do tema aqui do vídeo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui esse tópico, a princípio. Como esse fluxo aqui, ó, eu construí ele para usar num outro Copilot que eu já estava testando aqui antes de criar esse vídeo, ele não está meio que, entre aspas, adicionado aqui dentro do meu Copilot, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na opção Actions, vou adicionar uma ação e vou selecionar esse fluxo aqui, ó. Pessoal, demorou um pouquinho aqui para ele aparecer, tá? Mas no fim ele apareceu aqui. Eu tenho esse fluxo criado lá no meu próprio Power Automate, na minha conta lá, e aí ele apareceu aqui para mim. Logicamente, vocês precisam estar com a mesma conta, tá? Tanto que vocês estão criando aqui no Copilot, quanto o usuário que tem esse fluxo aqui. Então, eu vou simplesmente adicionar ele aqui, ó. Só clicar aqui em Next, beleza? Aí aqui, pessoal, ele mostra alguns parâmetros, né, que eu tenho de entrada e saída. Então, de entrada, eu tenho justamente o CEP, que é aquela resposta que eu vou fazer lá no meu Copilot e vou enviar esse número de CEP para o fluxo do Power Automate fazer a consulta desse CEP lá e depois me retornar uma resposta. Essa resposta que ele retorna, ele vem aqui, ó, por meio dos outputs, onde tem CEP, logradouro, bairro, UF, né? Então, perfeito. Eu vou clicar aqui em finalizar. Vamos só aguardar aqui alguns segundos para ele fazer a inclusão dessa ação dentro do meu Copilot. Agora que ele está aqui, pessoal, se eu vier aqui na parte de tópicos e acessar o tópico que eu criei para fazer essa consulta de CEP, provavelmente ele vai aparecer no nó de ação, né, de chamar uma ação. Então, se eu vier aqui novamente, ó, chamar uma ação, ele aparece aqui para mim, ó, consulta CEP. Legal? Então agora sim, ele apareceu aqui para mim. E aí novamente, pessoal, lembram que eu falei para vocês, para uma entrada nesse fluxo aqui eu preciso selecionar, eu preciso enviar o CEP para lá e ele vai me retornar aqui o CEP, o logradouro, o bairro e a UF, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, é que os outputs que vêm do fluxo, o Copilot aqui no Copilot Studio, ele joga para uma variável dentro aqui do contexto do tópico, tá? Então aqui, ó, só falando, né? Esse CEP aqui que a gente tá vendo é um output que tá vindo lá do fluxo do Automate. Então ele vem para cá e ele é guardado
guardado aqui, ó, em uma variável que o próprio Copilot Studio já entendeu aqui e criou, deu esse nome aqui para a variável que ele está fazendo o armazenamento dela. Mas aqui como entrada, o que eu vou jogar aqui para entrada? A resposta dessa pergunta aqui que eu fiz, né? Eu vou simplesmente clicar aqui e ela vai aparecer aqui para mim, ó, var sep. Legal? E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu fiz no fluxo. Então, quando você escolhe criar um fluxo no Power Automate a partir de um tópico que você está trabalhando aqui no Copilot Studio, geralmente ele vai vir com o gatilho e a última etapa aqui do fluxo já criadas aqui, que é executar um fluxo do Copilot e responder ao Copilot. Então, o que eu tenho de entrada aqui no meu fluxo? Eu tenho o SEP, basicamente isso. Aí, pessoal, para eu explicar para vocês a próxima etapa, que é essa etapa de HTTP, porque a gente vai fazer uma requisição HTTP para o Web Service do ViaSEP. E aqui no ViaSEP, pessoal, é bem simples, eu já mostrei isso aqui para vocês várias vezes. A gente faz o seguinte, o ViaSEP tem um link aonde é esse aqui, ó, viasep.com.br/ws. E eu coloco aqui dentro, nessa parte aqui, o SEP que eu quero consultar. Então eu tenho esse 010, 010, 00 e depois barra para trazer no formato JSON. Então se eu clicar aqui nesse link, ele vai me retornar aqui, ó, um JSON do SEP que eu consultei. Então, lembra que eu falei para vocês que os outputs eram alguns desses dados aqui? Então, tem o SEP, logradouro, bairro. Eu nem levei tudo lá para o Copilot de volta, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, nessa etapa do HTTP? Eu utilizei aquela mesma URL, só que ao invés de já setar um SEP fixo, estático, eu estou colocando aqui algo dinâmico, que vai vir lá do Copilot, vai entrar no fluxo, o fluxo vai jogar lá para o Web Service, consultar todos esses dados e trazer de volta para mim esses dados. Pessoal, depois disso, eu fiz um tratamento aqui utilizando o analisar JSON. Eu pego o body aqui, né, a resposta da requisição que eu fiz. Aqui eu preciso prover um esquema. Se eu não tiver esse esquema pronto, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, use o conteúdo de amostra para gerar o esquema. E se eu clicar aqui, eu preciso pegar essa amostra aqui ou qualquer outra amostra desse web service, né, e colocar aqui como amostra. Só colar aqui e clicar no botão feito, que ele vai gerar esse esquema aqui para mim. É bem simples, tá? E no final, pessoal, por que eu fiz esse analisar JSON? Para que o Power Automate consiga identificar separadamente cada um dessas propriedades aqui, SEP, logradouro, complemento. Senão, ele não conseguiria identificar. Depois disso, pessoal, eu posso jogar uma resposta de volta para o meu Copilot. Então, eu estou voltando ali para o Copilot o campo de SEP, de logradouro, e eu posso fazer essas seleções aqui via conteúdos dinâmicos que eu tenho aqui, né, no Power Automate. Não vou entrar tanto em detalhe, a gente tem vários vídeos aqui no canal explicando para vocês, falando sobre conteúdos dinâmicos, enfim, fazendo diversos tipos de fluxo. Então dê uma olhada lá que vocês vão entender essa questão aqui. Então eu estou voltando lá para ele, estou voltando para o Copilot, esses outputs aqui, essas respostas. Perfeito. Então aqui, pessoal, eu já tenho tudo que eu preciso e agora só para finalizar, eu vou responder ele aqui, ó. Eu vou trazer uma resposta aqui, vou utilizar o Advanced e vou clicar aqui, ó, Generative Answers. Esse Generative Answers, pessoal, com alguns parâmetros que a gente tem aqui, ele vai nos ajudar a trazer uma resposta um pouco mais inteligente. Eu posso utilizar isso aqui para trazer algo mais elaborado para a pessoa que está utilizando esse tópico aqui específico. Se você não quiser utilizar isso aqui, pessoal, basta clicar aqui, ó, vir no Send a Message aqui e, bom, utilizar as variáveis que ele está trazendo aqui de volta, né, do fluxo. Então aqui, se eu vier na parte de inserir uma variável, todas as variáveis estão aqui, pessoal. Eu posso montar uma mensagem estática e pedir para ele entregar isso aqui para mim. Mas como ele não está trazendo isso aqui para mim, como eu não quero trazer isso aqui de uma forma estática, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse Create Generative Answers aqui, só para ficar mais legal aqui a nossa solução. E nesse input aqui, pessoal, o que ele pede, né? É o prompt que eu vou escrever para esse nó, para que ele entenda o que eu estou pedindo para ele e para que ele me retorne aqui a minha resposta melhor elaborada. Então eu vou fazer o seguinte, aqui, pessoal, é meio que uma fórmula que a gente tem que escrever nesse campo de input, tá? Então eu vou clicar aqui em fórmula, vou expandir esse campo aqui, ó, e vou escrever o meu prompt. Poderia escrever esse prompt aqui bem elaborado ou não, se você quiser que seja simples também, fique à vontade. Então eu vou colocar aqui aspas duplas e vou falar o seguinte, aqui abaixo estão os dados de consulta do SEP. E eu vou colocar aqui 2 pontos. Aliás, não vou colocar aqui nem abaixo, não. Aqui estão os dados de consulta do SEP. E aí eu vou colocar o seguinte, vou colocar um e-comercial para concatenar textos, né? E vou continuar aqui, ó. Então, para agora eu referenciar a variável ali, já vou mostrar para vocês, mas o SEP é SEP. E eu coloco assim, ó,
e comercial. Para referenciar a variável, eu escrevo topic.cep. E aí, pessoal, o que eu poderia fazer a mais aqui, tá? Poderia colocar várias variáveis, mas o vídeo já está bem longo, eu preciso terminar ele. E aí, só para mostrar aqui para vocês, eu posso selecionar várias variáveis, criar o meu prompt aqui, falar para ele prover uma resposta aqui de uma forma legal. E eu posso reforçar aqui o que eu quero nesse prompt com as instruções iniciais, né? Então, eu vou falar para ele assim, ó, escreva uma resposta animada e ainda escreva um ponto turístico de sua escolha da cidade que esse CEP faz parte. Escreva uma resposta animada informando qual é o CEP, qual é a cidade e ainda escreva um ponto turístico de sua escolha da cidade que esse CEP faz parte. Então, além de trazer uma resposta animada de qual é esse CEP, eu ainda peço para ele, né, com a inteligência que ele tem, pegar esse CEP e com a consulta que ele pode fazer, ele escolher um ponto turístico para me trazer uma resposta um pouquinho mais relevante, tá bom? Então, eu vou inserir isso aqui. Agora vocês notem que aquele errinho que estava dando aqui, ele não vai acusar mais, porque eu incluí aqui um input, né, do prompt. Eu tenho várias outras coisas que eu posso modificar aqui nessa etapa, tá, pessoal? Quanto a fontes de conhecimento, mas nesse caso aqui, o conhecimento que eu preciso, ele tá voltando, né, da etapa aqui do fluxo, tá? Então, assim, pessoal, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, mas para a gente não sair do foco novamente, vamos finalizar isso aqui. Vou colocar aqui, vou salvar. Ok, pessoal, vamos rodar aqui, então, um teste desse nosso Copilot. E eu vou pegar aqui, pessoal, esse CEP que ele já está aqui, né? Esse 010, 010, 00. Ele é um CEP lá de São Paulo, né? Da Praça da Sé e tudo mais. Legal. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Vou dar um refresh aqui no meu Copilot. Posso mudar essa mensagem inicial. Aí eu tenho que modificar os meus tópicos, né? Vou criar um outro Copilot já com a linguagem em português. Fica a escolha de vocês. Mas eu vou colocar aqui, ó. Quero consultar um CEP. E aí, pessoal, só para ativar, vou ativar uma coisa legal aqui que vai mostrar para a gente para qual tópico que ele está levando, tá? Então eu vou mandar aqui essa mensagem e aí o próprio Copilot Studio vai mapear para qual tópico que ele está indo. Olha só, pessoal, então ele fez aqui, ele achou o tópico que está relacionado à busca de CEP e aí ele caiu na questão aqui que ele faz para a gente inicialmente, né? Então o CEP que eu vou pesquisar é 010 010 00. Mandei, e aí começa a mágica aqui agora, pessoal. Ele manda aqui para o fluxo consulta. Olha só, pessoal, ele mandou para o fluxo respondeu. Eu utilizei algumas respostas que o fluxo me entregou para criar o meu prompt personalizado aqui. E tá aqui, ó, aquele direcionamento que eu entreguei aqui para esse nó de criar respostas generativas, ele nos entregou aqui uma resposta bem relevante, né? O CEP que você forneceu é o 010 010 00. Esse CEP pertence à cidade de São Paulo, a maior e mais vibrante cidade do Brasil. Um ponto turístico incrível de São Paulo é a Avenida Paulista, um dos principais centros financeiros da cidade e também um lugar cheio de cultura. Nem sei se isso aqui realmente é um ponto turístico relevante lá de São Paulo. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que existam vários outros lugares mais legais lá do que a Avenida Paulista, mas enfim, se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui para ajudar. Notem, pessoal, que a resposta que ele está dando aqui tá cheio de emojis, né? Isso aqui está relacionado àquela primeira instrução que a gente fez para ele lá no início, tá? Então assim, pessoal, dá para a gente construir diversas coisas aqui. E nem vou mostrar a parte de publicação aqui, mas dá para vocês publicarem em um site do SharePoint, em um site da empresa, em uma equipe do Teams. Dá para a gente fazer várias soluções muito legais aqui que economizam muito tempo das equipes, né, que vão em busca de informações corporativas ou não corporativas também. Consegui te ajudar com esse vídeo? Consegui te entregar um conhecimento relevante aí? Se sim, novamente eu peço para você que deixe aqui o seu like, deixe aqui a sua inscrição nesse canal se você ainda não for inscrito, me ajuda compartilhando esse vídeo aí com pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E se ficou alguma dúvida aqui, por favor, deixe aqui o seu comentário que eu vou tentar te responder o mais breve possível, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.